Oi, pessoal! Bem-vindos ao nosso terceiro encontro e hoje a gente inicia o nosso segundo módulo. Gente, eu sei que as suas dificuldades são reais, eu sei que as suas dores são reais, os seus obstáculos também, mas você precisa escolher se essas dificuldades vão ser muralhas no seu caminho que impedem o seu progresso, ou se vão ser apenas degraus que promovem o teu avanço. Mas e aí? Por que para você é difícil mudar? Para algumas pessoas vai ser difícil mudar porque elas carregam uma história dolorosa que aconteceu com elas no passado e essa história impede que elas se comprometam com o momento presente da vida da forma que elas gostariam de se comprometer. Para outras pessoas, é por causa de lembranças de erros que elas mesmas cometeram, mas ainda não conseguiram se perdoar, e essa falta de perdoar a si mesmo faz com que elas não se sintam dignas de um progresso. Outras vezes é a tua insegurança, o medo de perder o controle, que diga-se de passagem você nunca teve nem nunca terá, é o não sentir capaz, é o medo de dar errado ou de dar certo, que alguns dizem existir, a impulsividade, a procrastinação ou simplesmente uma falta de vitamina D. Ana, o que a vitamina D tem a ver com o processo de mudança, mulher? Vou começar abordando vocês da mesma forma que eu abordo os meus pacientes, tá bem? Uma das primeiras perguntas que eu faço é: qual foi a última vez que você fez os seus exames médicos? Qual foi a última vez que você fez o seu exame de sangue? No consultório, por exemplo, antes de eu começar a aplicar intervenções comportamentais, eu preciso saber como é que está a saúde do paciente primeiro. Porque não adianta nada a gente querer aplicar estratégias em cima de estratégias quando o paciente está com uma desregulação hormonal, quando o paciente está em desnutrição ou quando o sono dele está completamente desregulado. Tem tanta gente diagnosticada com TDAH e na verdade é só falta de sono e falta de administração do tempo em uso de tela. Eu não estou diminuindo o diagnóstico, mas eu tô falando que a gente precisa cuidar das primeiras coisas primeiro. E quando a gente descartar essas possibilidades fisiológicas, a gente vai então traçar estratégias comportamentais, porque aí sim o teu fisiológico vai estar disposto a se comprometer com as mudanças comportamentais. Talvez o que esteja impedindo e dificultando o teu crescimento, na verdade, sejam questões como essas, questões fisiológicas, uma falta de sono, uma desnutrição. E aí o que eu te recomendo é: procure ajuda especializada. Se você precisa repor vitaminas no seu corpo, reponha. Vá na nutricionista, reveja sua alimentação, tome os comprimidinhos de reposição de vitamina e depois siga no seu crescimento. Se você precisa regular os seus hormônios aí, que estão te dando sintomas de humor deprimido, vá lá ao médico, tome o seu medicamento, regule os seus hormônios e depois continue buscando o seu crescimento. Se o que está te impedindo de crescer são questões psicológicas muito fortes, procure ajuda especializada, faça a psicoterapia. Deu para entender? Agora que essa parte ficou bem esclarecida, eu queria falar um pouco sobre as histórias por trás dos teus comportamentos disfuncionais. Vamos lá! Eu quero que você pense aí e encontre quais são os comportamentos que atrapalham o teu crescimento. Talvez você seja uma pessoa que fala palavras muito negativas, que fala palavras muito ruins e você tem tentado mudar isso ao longo dos anos. Ou talvez você tenha outros comportamentos que atrapalham o teu crescimento e que você tem tentado mudar. Esses são comportamentos que não te ajudam a funcionar.
Então, são comportamentos disfuncionais. Mas aqui eu queria tratar um pouco sobre qual é a história por trás desse comportamento. Existem muitos comportamentos que nós replicamos na nossa vida porque em algum momento da nossa história nós precisamos aprender a se comportar daquela forma para sobreviver em determinado contexto. Por exemplo, talvez lá na sua infância você precisou aprender a cobrar o máximo de si mesmo para tentar suprir as expectativas dos seus pais ou de alguma figura de liderança que você tinha. E aí hoje em dia você sofre por nunca se sentir satisfeito consigo mesmo ou com os outros. Parece que você nunca tá bom o bastante, porque em algum momento lá na sua história você precisou aprender a cobrar muito de si mesmo para satisfazer as expectativas de alguém. Entende que tem uma história por trás? Ou quem sabe o contrário. Talvez você tenha precisado aprender a ignorar as cobranças externas para não sufocar dentro das expectativas alheias. Então lá você precisou aprender a ignorar, porque senão você ia se sentir sufocado de tantas expectativas que foram postas em cima de você. E aí hoje você sofre porque você não consegue se submeter a alguma liderança sem entrar em conflito. O que eu quero que você entenda é que muitas das atitudes que você, o seu cônjuge, os seus pais, os seus amigos têm hoje, muitas das atitudes disfuncionais que eles têm hoje, na verdade, foram atitudes que eles precisaram aprender em algum momento para sobreviver em algum contexto. Então, por mais disfuncionais que essas atitudes sejam hoje, e eu não estou diminuindo a negatividade delas, o prejuízo delas hoje, mas elas têm uma história. E quando você entende que essa atitude tem uma história por trás, você pode desenvolver uma compreensão, uma abertura e uma aceitação melhor para essas atitudes. Ao invés de olhar para si mesmo simplesmente se culpando, uma autoculpabilidade que não te move, que não te leva a nenhum lugar. Para e olha para a tua história e observa que em determinado momento você precisou aprender esse comportamento. Hoje ele não está te ajudando em algum lugar e você vai se focar em mudar isso. Mas se você parar para observar a história por trás, você vai poder aceitar melhor. E com aceitar, eu não quero dizer se conformar. Aceitar não é se conformar, é compreender o seu limite. Então, reconhecer essa história é aceitar o fato de que você não tem como mudar a história que te aconteceu. E quando você aceita, isso também facilita que você se abra para se comprometer com a mudança. Porque enquanto você não aceita que você tem aquela atitude disfuncional, você fica tentando brigar e negar isso. Mas se você reconhece a história, aceita a história, você se abre para mudar com mais facilidade. E quando você aceita a sua própria história, fica muito mais fácil de aceitar no outro as próprias histórias dele e dificuldades dele. Quando você olha para si mesmo, para os seus comportamentos disfuncionais e entende, poxa, é verdade, em algum momento eu precisei aprender isso daqui, em algum momento isso aconteceu comigo. Essa atitude também facilita a sua aceitação do outro. E olhar para o outro e ao invés de apontar os erros e dizer, nossa, mas isso que ele faz é terrível, você começa a olhar e pensar, cara, qual será a história por trás disso? E aí você aceita, de fato, não tem como a gente mudar o que aconteceu, o que ele aprendeu. Mas e agora? A partir de agora, você tem a responsabilidade. Você não tem como mudar o passado, mas você tem a responsabilidade de mudar
a partir do presente. Mas e aí, Ana? O que eu faço com essa história então? Se eu não tenho como mudar ela? Há uma esperança. Versículo base desse nosso encontro, que está lá em Filipenses, capítulo 3, dos versículos ao 14, e dizem o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso que Paulo nos ensina nesse versículo é o que devemos fazer com a história do nosso comportamento disfuncional. Paulo estava dizendo, olha, de fato eu ainda não alcancei, eu ainda não sou perfeito, eu ainda tenho muitos comportamentos que eu preciso melhorar, trazendo para nosso contexto. Ainda tenho muitas mudanças em mim que eu preciso promover, mas tem uma coisa que eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Sobre esse esquecer-se, o reverendo Augusto de Nicodemos diz o seguinte: esquecer aqui não significa apagar da memória. Significa não deixar que a lembrança do passado impeça esse avanço, prendendo-o à culpa, à derrota, à incredulidade e ao desânimo. Essa citação está nesse livro que eu já falei para vocês. E isso era o segredo de Paulo para o crescimento. Quantos de nós já deixamos de orar às vezes porque lembramos de um erro que cometemos no dia anterior? Quantos de nós deixamos de cear em algum mês porque lembramos de um pecado que cometemos? Quantos de nós desistimos da rotina devocional porque falhamos 50 vezes? A gente pega essa história do erro e se prende nela em sentimentos de culpa, de derrota e incredulidade, impedindo o nosso avanço na fé. E aí Paulo nos ensina isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. E eu quero que você tenha esse mesmo sentimento. Ao perceber, ao olhar para si e ver que, cara, como eu sou imperfeito, eu ainda não alcancei a perfeição, eu ainda não consigo realizar o devocional todo dia, eu ainda não consigo cuidar da minha saúde do jeito que honraria a Deus, eu ainda não consigo fazer tal coisa de forma adequada. Ao olhar para essas histórias, você não paralise nelas. A autocomiseração, a autoculpabilização não te leva a lugar algum. Mas prossiga para o seu alvo. Na aula passada nós falamos sobre o alvo. Prossiga para o seu alvo, mesmo quando você perceber que você ainda não alcançou. Principalmente quando você perceber que ainda não alcançou. Principalmente quando você reconhecer essas falhas. E há mais uma esperança. Lá em Romanos 12:2, a gente já citou esse versículo por aqui. Mas Paulo fala, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Deus nos criou com a capacidade de mudar fisiologicamente o nosso funcionamento cerebral. Para isso, a ciência dá o nome de neurogênese e neuroplasticidade. Neurogênese significa que todos os dias nascem novas células cerebrais, novos neurônios no seu cérebro nascem, bebezinhos neurônios, prontos para aprender tudo de novo, prontos para criar novas conexões de aprendizados, de experiências, de histórias. E neuroplasticidade diz respeito à capacidade do nosso cérebro
de se remodular. Ele não é rígido, ele é plástico, ele é capaz de se reajustar, ele é flexível. Então, isso significa que nós somos capazes de aprender e reaprender coisas novas todos os dias. Deus nos fez com essa capacidade. Por isso, nós não podemos e não devemos nos conformar com os nossos maus comportamentos. Você não é Gabriela. Não tem por que dizer, eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim. A história que nós tratamos anteriormente não é para justificar o teu mau hábito. Não é para você dizer, ah, não, mas eu sou assim porque fizeram tal coisa comigo e é por isso que eu sou assim, não tem como mudar, é o meu jeito. Deus te fez com a capacidade de se transformar pela renovação da tua mente. Ele te fez fisiologicamente apto a mudar. Todos os dias ele faz nascer no teu cérebro novos neurônios. E todos os momentos, os teus neurônios estão se remodelando no seu cérebro, criando novas conexões de aprendizagem. E as tuas escolhas é que vão dizer se essa capacidade que Deus te deu vai te fazer uma pessoa melhor a cada dia ou uma pessoa pior a cada dia. Você tem o poder de escolher. Cada vez que você escolhe, por exemplo, aprender algo novo, você cria novos caminhos neurais no teu cérebro. Então, imagine que você está entrando numa mata pela primeira vez. E aí você vai entrar na mata pela primeira vez, vai estar cheio de galho e árvore no caminho, mas aí você passa 1, 2, 3, 5 vezes pelo mesmo caminho. De tanto você passar por aquele caminho, ele vai ficar demarcado. Na primeira vez vai ser muito difícil você atravessar. Mas lá pela 5ª, pela 10ª vez, aquele caminho, por estar demarcado, já vai ser bem mais fácil. Da mesma forma é com o nosso cérebro. A primeira vez que você for tentar mudar um hábito, por exemplo, você vai tentar ir à academia, cuidar do seu corpo, vai ser muito difícil. Mas conforme você vai indo e vai mudando sua mentalidade e vai fazendo esse mesmo percurso várias vezes, esse caminho fica mais fácil de você fazer. Isso acontece com qualquer outro hábito que você tente aprender, porque Deus te deu essa capacidade de aprender e reaprender a todo instante. O sangue de Cristo te tornou livre, livre do seu pecado, livre do seu mau comportamento, livre do seu vocabulário sujo, da arrogância, da tristeza, do seu trauma. Para a liberdade foi que Cristo te libertou de todas essas histórias que estão por trás dos teus comportamentos. E agora é o seu dever viver essa liberdade buscando meios. Lembra que a gente falou da intencionalidade? É o seu dever buscar meios de mudar esse vocabulário, de mudar esse comportamento, de transformar a sua conduta, de escolher a alegria ao invés da tristeza e de permitir que, inclusive, a sua dor gere frutos. E talvez você esteja se perguntando, mas como fazer isso? Como que eu posso fazer isso? Só um spoiler para você, tá? A gente vai falar mais sobre isso em outros encontros, mas se você quiser ler, para acalmar o teu coração, leia Gálatas 5:18 e Efésios também 5:18. Nós somos capazes de fazer isso porque o Espírito de Deus, que nos foi dado como garantia da promessa, ele nos capacita para tal mudança. Porque Deus já nos formou, nos constituiu fisiologicamente aptos para essa mudança. Então, Deus te deu uma ferramenta não só fisiológica, como a neurogênese, a neuroplasticidade. Deus te deu ferramentas não só comportamentais, como a psicoterapia, como as estratégias que nós vamos trabalhar, ferramentas médicas, que nós temos hoje a evolução da ciência no cuidado com a saúde, mas Deus te deu algo ainda mais poderoso e suficientemente eficaz, que é o Espírito Santo na tua vida.
Por isso, não se acomode nas suas histórias de sofrimento, não se acomode nos seus comportamentos disfuncionais, mas avance, siga adiante com o olhar no alvo. E esse foi o nosso terceiro encontro nesse módulo, Como Mudar. E hoje a gente trabalhou em questões gerais que você precisa se reajustar antes de se aprofundar em dificuldades específicas, que são suas questões fisiológicas e são suas histórias de vida. Acolha, aceite suas histórias de vida, mas não se prenda e não se perca nelas. São essas mudanças, fisiológicas e essa mudança de entendimento sobre a tua história que vai tornar o teu terreno preparado para os próximos encontros que nós vamos ter. Aqui embaixo, como sempre, vai estar o PDF da atividade prática que você pode aplicar durante a semana. Um cheiro para vocês e até o próximo encontro.